Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Muitas vezes, nós fazemos correntes na igreja, e a cada corrente nós damos um tema, um nome, um motivo. Por exemplo, uma corrente muito chamativa é milagre urgente. Porque o que é urgente? Urgência, necessidade, tem que ser agora. Outro nome, socorro divino, que é o que a gente faz na terça-feira, o socorro divino, para quem precisa do socorro de Deus. Quando alguém precisa de socorro, não sei se você já viu o filme O Náufrago, uma série que passou na televisão, Lost, Perdidos numa Ilha. Quando uma pessoa está perdida, seja numa ilha ou sofreu um acidente, não tem comunicação com ninguém. Eu acho que você chegou a ver elas escrevendo com pedras na areia da praia, help, SOS, bem grande, para que se alguém passasse de avião ou passasse num helicóptero, pudesse ver aquela mensagem. Qual era o objetivo daquilo? Chamar a atenção. Um barco que naufraga e as pessoas se salvam em um bote salva-vidas, elas têm um sinalizador que elas disparam com o objetivo de fazer o quê? Chamar a atenção de quem estiver próximo de que há alguém ali em perigo. Muitas vezes nós temos urgências e necessidades que precisamos de uma solução rápida, imediata, mas não fazemos algo que chame a atenção de Deus. E não fazemos, não é por mal, é porque não sabemos como chamar a atenção de Deus. A gente aprende a chamar a atenção de um helicóptero, de um avião, aprende a chamar a atenção da guarda civil, aprende a chamar a atenção da polícia, grita, socorro, pega ladrão, a gente chama a atenção quando tem um perigo, mas quase ninguém sabe como chamar positivamente a atenção de Deus para a sua vida. E por isso muitas orações não são respondidas. Por isso muitas vezes parece que a gente está sendo cozinhado no problema, está sendo cozinhado no sofrimento, até morrer naquilo ali, até se sufocar naquilo ali, porque não aprendemos a chamar a atenção de Deus. Olha só a história desse centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Então Jesus estava pregando, estava ensinando, dizendo como se aproximar de Deus, como chamar a atenção de Deus. E milhares de pessoas estavam ouvindo, mas muitas não estavam aprendendo. O servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga.
Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Centurião era romano, não era de Israel. Era de um povo que servia a vários deuses, mas ele cria no Deus de Israel. Ouvidas as palavras de Jesus, nasceu nele uma fé, mas uma fé inteligente. Ele entendeu, não apenas ouviu o que Jesus pregava, mas ele entendeu com inteligência o sentido espiritual de como chamar a atenção de Deus. Não existe forma de fazer Deus parar para você se não houver uma manifestação de fé, algo extraordinário. Porque para um romano não era normal crer dessa forma. Era normal oferecer ofertas a imagens, a esculturas, a deuses de gesso, de pedra, de bronze. Não era normal crer com a mente, crer com o coração em algo que não se vê. Como uma palavra. Uma palavra. Esse homem, enquanto milhares de pessoas se amontoavam, se aglomeravam para tocar em Jesus, empurrando ele de um lado para o outro, ele mal podia andar no meio daquela multidão. Esse homem dizia: envia uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados debaixo da minha. E se eu ordeno a um que faça, ele obedece a minha palavra. Então eu creio que se o Senhor ordenar que a doença saia do meu servo, a doença vai lhe obedecer. E Jesus olhou para o lado e disse: olha, nem em Israel, que é o povo de Deus, eu achei uma fé como essa. Este centurião, ele conseguiu chamar a atenção de quem? De Jesus. Havia muitos leprosos em Israel, mas a Bíblia conta que um certo leproso veio até o Senhor, entrou na cidade, dobrou o joelho e disse: se tu queres, podes purificar-me. E na hora Jesus disse: eu quero, seja limpo. Porque Jesus foi rápido, foi ligeiro naquela urgência, naquele milagre. Porque um leproso jamais poderia ingressar à cidade, era proibido. A pena por entrar na cidade um leproso era apedrejamento, era morte.
Você imagina quando esse homem tira a sua capa, porque para passar no meio da multidão, ele deve ter passado todo coberto, protegido, para que ninguém visse a sua lepra. Imagina a hora que ele se descobre, e a multidão começa a sair de perto e pegar pedras. Esse homem, ele foi pro tudo ou nada, é agora ou nunca, é vida ou morte, ou eu sou curado ou eu morro de uma vez. Ele chamou a atenção de Jesus, que na hora disse: eu quero, seja limpo. E na frente de todo mundo, ele foi curado. O que nos impede de chamar a atenção de Deus é muitas vezes o costume religioso. Da mesma forma como falava-se muito em católico praticante e católico não praticante, hoje nós temos o crente praticante e o crente não praticante. O praticante é aquele que vive a sua fé. O praticante, ele transpira a fé brota dos poros dele, no olhar, nas palavras, nas escolhas, nas decisões, nos momentos difíceis, nos momentos apertados. Ele vive pela sua fé. E isso, alguém que vive assim, é muito difícil de achar. É muito, muito difícil de achar. Alguém que pratica a sua fé, não religiosamente, não por costume, mas porque sente aquilo como parte da sua vida. São esses os que conseguem chamar a atenção de Deus. Olha só, por falta de conhecimento, lá no livro de Isaías 1, olha só que coisa, né? Isaías 1, versículo 3, Deus fala assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O centurião, ele entendeu. A pior coisa que existe é você ouvir e não entender. É você escutar e não tomar conhecimento. Por que a pessoa não entende? Porque não toma conhecimento? Porque não está interessada, porque acha que não precisa daquilo, ou acha que não vai precisar nunca daquilo, até que um dia a dor bate na tua porta. Muitas vezes nós pensamos: não, Deus há de me livrar de todas as dores. Não, Ele não pode livrar você de todas elas. A dor é importante para a vida. A dor é importante para o aprendizado. A dor é importante para o crescimento, para o desenvolvimento, para a experiência. A dor, quando você triunfa, quando você vence, ela te torna mais forte. Por isso é importante que ela venha. Mas antes dela vir, somos nós que temos que nos preparar. Então, aqui ele fala: até o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece
O dono da sua manjedoura conhece seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não chama a minha atenção porque não sabe como. Até o animal consegue chamar a atenção do seu dono. Você que tem um cachorro em casa, que quando ele faz xixi em casa, você grita com ele: sai daqui, passa, passa, passa. Você acha que o cachorro fica triste que você disse passa, passa? Nada, ele conseguiu a tua atenção. Então sabe o que ele vai fazer? Quando você ignorar, ele vai levantar a patinha e vai fazer no mesmo lugar, para você brigar com ele de novo. Que para ele não é brigar, para ele você está chamando ele está chamando a sua atenção. O animal, ele fica te estudando. Não sei se você já percebeu, você que tem bichinho, o bichinho fica te olhando assim, ó. Seja gato, cachorro, ele fica te observando, ele fica te estudando, para saber como chamar a tua atenção, para a hora que ele tiver fome, para a hora que a água dele acabar, para a hora que ele quiser sair, que você tem que acordar às 6 da manhã, para colocar ele na coleira e levar na rua. Ele aprende de te conhecer. A criança pequena, ela estuda você. O bebê, ele estuda você para te conhecer, para poder chamar a sua atenção na hora que ele tem fome, na hora que ele tem dor, na hora que tem que ser trocado. A criança sabe já nos primeiros dias que se ela gritar de madrugada, você pode estar no sono mais pesado, você levanta e vai correndo para ver o que é. A criança já associa: se eu gritar, ela vem. Já te estudou, já sabe. Como nós chamamos a atenção de Deus? Nós temos que estudá-lo, nós temos que conhecê-lo, nós temos que ver como os homens do passado, as mulheres do passado conseguiram chamar a sua atenção e mudar a sua vida. Porque nós temos na nossa mão um tesouro que pode nos tirar de uma vida de derrota, uma vida de doença, uma vida de humilhações, uma vida de mesmice, para nos colocar na altura. Nós temos um tesouro que é o conhecimento de Deus. Esse é o maior tesouro, e por esse tesouro você tem que dedicar a sua vida, porque são os mistérios da palavra de Deus, quando revelados, que mudam a sua história, norteiam as suas ações, as suas atitudes, te dão um norte, te dão um rumo, para você saber o que tem que fazer na vida e como chamar a atenção de Deus. Vou repetir: positivamente. Repita: positivamente, porque muitos tentam chamar a atenção de Deus de forma negativa, esperneando, fazendo birra, igual o cachorro que faz xixi para chamar a atenção. Tem gente que faz isso com Deus, faz birra: não vou mais na igreja, não vou mais dar o dízimo, o Senhor não me abençoou, também não vou fazer isso, também não vou fazer aquilo. Faz birra, é uma forma de tentar chamar a atenção. Outra forma de tentar chamar a atenção é ficar gritando: ó Deus, ó Deus, o Senhor tem que me responder. E pá, Deus não é surdo, Ele não é surdo, você não precisa gritar com Ele, espernear,
Isso não chama a atenção de Deus e tampouco é manifestação de fé. Outros tentam chamar a atenção de Deus, dizendo: oh, coitadinha de mim, eu sou tão pobre, eu sofro tanto, e chora, chora, chora. Ela quer comover a Deus, ele quer comover a Deus. Um exemplo disso é Juízes, abre lá em Juízes, logo depois do livro de Josué, Juízes 6. O chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu. Olha que homem chato. Deus dizendo para ele: tu é valente, vai na tua força. Ele: ai, Senhor meu, ai, 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 ai. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. É isso que muita gente faz. A pessoa até quer que Deus lhe ajude, ela até quer que Deus transforme a sua vida, seu lar, sua família, seus caminhos, mas em lugar de mostrar força para Deus, fé, ela mostra fraqueza. Ai, Senhor, eu sou pobre, ninguém acredita em mim, eu sou o menor da casa do meu pai, da minha mãe. Imagina se Davi olhasse para isso. Você lembra da história de Davi? Quando o maior dos acontecimentos da cidade ocorreu na casa do pai dele, quando o profeta Samuel disse: olha, eu vou à tua casa, prepara o almoço que eu vou almoçar na tua casa. Samuel era a maior personalidade, a personalidade mais importante de Israel. Ele era mais importante que o próprio rei, porque era Samuel o representante de Deus na terra. Era ele que ungia os reis. Ele ungia os reis. E ele disse para Jessé: vou na tua casa, prepara o almoço, chama teus filhos. Quando Samuel chegou, estavam todos os filhos ao redor da mesa. Quem faltava? Por aí você vê a importância que essa família dava para Davi. Nenhuma. Como não vai chamar o seu filho para o maior acontecimento? A personalidade mais importante, o embaixador de Deus, vem à nossa casa, o homem que unge os reis. E o pai nem se preocupa em chamar quem?
Davi, mas os outros irmãos ele chamou. Davi não ficou lá no campo tristinho. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Pobre de mim. Já que ninguém me ama, eu vou largar essas ovelhas aqui. Não. Apareceu o leão, pegou uma ovelha, saiu correndo, ele agarrou o leão da queixada, cara a cara, brigou com o leão e soltou a ovelha. Veio um urso para tomar uma ovelha, ele partiu para cima do urso com o cajado dele e expulsou, tocou o urso. Em lugar de ficar coitadinho, pobre de mim. E Deus lá do céu vendo Davi. Foi Deus que não deixou o pai lembrar dele, porque Deus queria ver a sua reação. Deus queria ver o seu comportamento. Então muitas vezes Deus permite que nós passemos por lutas para ver o nosso comportamento. Gideão tentou chamar a atenção de Deus pela sua pobreza. Pobre de mim, eu sou o menor, coitadinho de mim. E Deus dizendo: o Senhor é contigo, homem valente, vai nessa tua força. Por quê? Porque Deus vê em você o que nem você consegue ver. Deus vê em você o que nem você consegue ver. Você olha as tuas fraquezas, os seus pontos fracos, mas você tem o DNA de Deus, mas não consegue ver isso. E às vezes fica chorando pelos cantos, pedindo compaixão. Meu Deus, tem pena de mim. E não toma nenhuma atitude que mostre que realmente você acredita que o poder está com você. Se o poder está comigo, então eu vou agir e tudo vai dar certo. Mas quando não acredita, vem aquela vozinha que fala: e se não funcionar? E se não der certo? E se você perder o teu investimento? Olha que você pode ser muito envergonhada. Você pode ser muito envergonhado e de repente você está numa decisão, você está numa atitude e as coisas estão apertando, a situação está te apertando, e o diabo na tua mente o tempo todo dizendo que é melhor desistir, é melhor diminuir, é melhor deixar de fazer isso, é melhor parar. E Deus está olhando o teu comportamento. Ele está lhe dizendo: deixa eu ver como é que ela vai reagir, como é que ele vai reagir. Deixa eu ver se ela vai ficar de coitadismo, de pobrezinho, pobrezinha, ou se ele vai crer no poder que eu coloquei nele. Enquanto Gideão dizia: sou pobre, coitadinho de mim, Deus dizia: você é forte, você é valente. E é isso que você tem que entender. Você é forte e não sabe. Você é valente e não sabe, porque prefere olhar para o seu ponto fraco, prefere olhar para a sua fraqueza. Quando você olha para aquele que te criou, para aquele que fez todas as coisas e fez você, e a Bíblia diz que Deus nos fez um pouco menores do que os anjos. Presta atenção, Deus nos fez um pouco menores do que os anjos, é isso que está escrito.
Ou você acha que isso é pouca coisa? Ser um pouco menor do que os anjos, você acha que isso é pouca coisa? Para ficar reclamando, gemendo pelos cantos, achando que não nasceu para ser feliz, achando que nasceu para sofrer, para ser fracassada na vida, porque fracassou 1, 2 vezes. Entenda, o seu propósito para existir, o seu propósito na vida é glorificar o nome de Jesus. Não com palavras vazias, mas com a sua vida, com a sua vitória, com a sua grandeza, porque é isso que Ele quer, te tornar grande. Ai, mas eu não quero ser muito visto, muito vista, porque aí desperta a inveja dos outros. Desculpa a expressão, dane-se a inveja dos outros. Dane-se a inveja. Isaac prosperou numa terra de miséria. Veio a falta de chuva, a seca, a terra ficou toda rachada. Todo mundo da cidade estava indo para o Egito, porque no Egito era regado pelo rio Nilo. E Isaac pensou na sua família e disse: bora para o Egito. Deus chegou e falou: não desça para o Egito, fica aqui, porque aqui eu vou te abençoar. Isaac não olhou para a terra rachada, para a falta de chuva, para o clima, para o tempo de seca. Ele olhou para o Deus que disse: fica, que aqui eu vou te abençoar. Mas como? Ficar de braço cruzado, esperando no Senhor? Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1. Esse chamou a atenção de Deus pela sua obediência. E não ficou ao Deus dará. Ele semeou numa terra seca. Peraí, Deus mandou eu ficar aqui e disse que aqui Ele vai me abençoar. Não chove, o que eu vou fazer? Chamou o pessoal dele: bora cavar. Tem que ter algum lençol freático, tem que ter alguma coisa aqui embaixo. Bora cavar, bora achar um poço. E Isaac começou, cavou, achou água. Opa, agora estamos salvos. Aí vieram os filisteus com inveja, taparam o poço dele quando ele não estava vendo. O que ele fez? Correu para outro lado, cavou outro poço, achou água de novo. Esse homem, onde abriu um buraco, achava água. Os inimigos vinham, tapavam o poço dele. O que ele fazia? Cavava outro. Dali a pouco ele cavou tanto poço que não dava tempo dos inimigos fecharem. Ele tinha certeza de que Deus era com ele. Por isso que nem a inveja dos inimigos, nem a tentativa deles de impedirem Isaac de vencer, puderam fazer esse rapaz desistir. E ele continuou cavando e continuou plantando. E com todos os inimigos, no mesmo ano ele colheu 100 por 1. E o Senhor o abençoou. Chamou a atenção de quem? De Deus. Será que muitas vezes você não está olhando para as suas deficiências, para as suas debilidades? Todo mundo tem alguma deficiência. Todo mundo tem alguma debilidade. Eu tenho. Mas se eu ficar olhando para isso, eu não vou subir aqui no altar para pregar para vocês, porque eu vou subir e vou esquecer o que eu tinha que falar.
Simplesmente eu diria: não, realmente eu não sirvo para nada dessas coisas, não sirvo para nada disso, porque eu não consigo memorizar muita coisa, às vezes, não consigo, mas não vou ficar olhando para isso. Deus falou: eu sou contigo, ponto final. Eu sou contigo, vou te honrar. Onde você colocar a planta do teu pé vai ser abençoado. As pessoas que você orar por elas vão ser abençoadas, vão ser curadas. As pessoas que você levar a minha palavra, a vida delas vai mudar. E ponto final, é o que eu creio. Então eu não vou olhar para aquilo que eu considero fraqueza. Não, eu vou olhar para o que Deus falou que vai fazer na minha vida. É isso que você tem que olhar. Para a promessa, para o que Deus disse que vai fazer. Gideão, quando entendeu isso, ele foi com 300 homens e derrotou mais de 120 mil inimigos. Quando ele entendeu isso, que ele não precisava mais ficar: oh Senhor, coitadinho de mim, sou pobre. Ele disse: Deus é comigo? Deus é comigo, o Senhor é comigo? Então tá bem. Foi lá na caverna, pegou o boi do pai dele, um boi, no meio da miséria, ele pega o boi e sacrifica o boi para Deus como oferta. Derruba o poste ídolo lá do Baal que o pessoal adorava, derrubou o poste ídolo, fez lenha, queimou o boi, ofereceu para Deus, chamou a atenção de Deus. Parou de olhar para a sua fraqueza e olhou para o poder de quem? Para o poder de Deus. Amém, gente? Lá em Jó 35, está antes do livro de Salmo, Jó 35, versículo 13. Vou chamar a atenção de Deus gritando mais alto que todo mundo, vou bater o pé, vou socar a mão. Olha o que diz aí. Versículo 13, capítulo 35 de Jó. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará, quer dizer, não vai chamar a sua atenção, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Não adianta gritar, não adianta orar, se não existe ação, se não existe atitude que demonstre a sua fé, senão fica tudo só no âmbito das palavras. Eu creio em Deus, eu acredito. Se acredita, então você tem que agir. Se acredita, então você tem que tomar atitudes que mostrem o quanto você acredita. Primeiro, você tem que perder o medo. Se você precisa perder alguma coisa, é o medo de perder alguma coisa. Perca o medo de perder. Porque enquanto você tiver medo de perder algo, medo de perder um relacionamento, medo de perder o marido, medo de perder a mulher, medo de perder o amigo, medo de perder o trabalho, medo de perder, esse medo vai te fazer uma pessoa tão insegura e tão fraca que você vai perder. Então, primeiro, você tem que perder o medo de perder. Se livra desse medo e vai para o tudo ou nada. Age conforme a sua fé. Mas se o meu patrão não gostar, age de acordo com a sua fé. Porque não é pelo gosto do namorado, nem pelo gosto da namorada, nem pelo gosto do marido, nem pelo gosto da mulher, nem pelo gosto do filho, nem pelo gosto da mãe, nem pelo gosto do patrão, é pelo gosto de Deus. Se Deus disse que você vai vencer e você agiu pela fé, é Deus que vai fazer dar certo. E ponto final. Vai dar certo.
Você tem um filho perturbado, ele vai se libertar. Você está passando por uma crise, você vai sair dessa crise, vai sair desse deserto. Está enfrentando um problema conjugal, você vai vencer esse problema. Mas primeiro, perca o medo de perder. Porque você não precisa de insegurança, você precisa de fé para vencer, certeza para vencer. Amém, gente? Amém, gente? Agora, abre lá em Hebreus 11. Vamos ver os exemplos. Depois de ter falado de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Abel, porque lá no comecinho, no versículo 4, do capítulo 11, fala assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, ele chamou a atenção de quem? De Deus com a sua oferta. Então, depois de falar de vários, aí ele diz aqui: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não é digno daqueles que vivem pela fé. Não era digno desses homens. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha de fogo porque não aceitaram se dobrar diante da imagem de ouro que o rei tinha levantado. Quando todas as nações se dobraram, inclusive judeus, esses 3 homens não se dobraram. A atitude deles chamou a atenção de Deus. Eles foram jogados na fornalha para ser queimados vivos, e o fogo não teve poder sobre seus corpos. Quando não se podia mais orar, quando fizeram um decreto proibindo as pessoas de pedirem, de orarem, Daniel entrou no seu quarto, porque ele orava 3 vezes ao dia, abriu a janela e orou. Ele foi levado para a cova dos leões. Os leões não tiveram poder sobre Daniel.
Porque pela sua obediência, no meio da proibição, ele chamou a atenção de quem? De Deus. Lute para chamar a atenção de Deus. Faça aquilo que está fora do seu costume, do seu hábito religioso. Surpreenda a Deus. Saia da sua zona de conforto. Você ora durante o dia, então ore de madrugada. Você não jejua, então comece a jejuar. Não é jejuar para ficar rico, jejuar pelo filho, jejuar pela família. Não! É jejuar para que Deus te dê um norte, uma direção, um destino, um rumo para onde você tem que seguir e para as escolhas que você tem que fazer na tua vida. Os fariseus foram até Jesus e disseram: Senhor, por que os discípulos de João Batista jejuam e os teus discípulos não estão jejuando? E Jesus disse: pode acaso os convidados do casamento jejuarem enquanto está o noivo presente? Porém dias virão em que o noivo lhes será tirado e eles terão que jejuar. O que Jesus quis mostrar? Que enquanto Jesus estava com eles, ele era o seu norte, a sua luz. Ele falava com eles, olho no olho, cara a cara. Mas ele disse: um dia eu vou ser tirado deles e eles vão ter que buscar a sua própria direção. Então eles vão ter que jejuar. Você não sabe o que fazer, então jejua. Faça um propósito. Olha, eu vou fazer um mês de jejum. Vou fazer um mês inteiro. Eu vou jejuar 12 horas todo dia. E vou pedir a Deus: meu Deus, dá-me uma direção, me dá um rumo. Me mostra o caminho para eu nortear minhas escolhas. Porque você que sempre faz escolhas erradas, toma decisões erradas na sua vida e sempre se dá mal, sabe por quê? Porque a tua vida não tem rumo. A partir do momento em que você sabe o teu rumo, o teu destino, todas as suas escolhas vão estar de acordo com isso. Todas as suas escolhas vão caminhar com esse rumo, com esse destino. Então você precisa buscar uma direção. Jejua. Já hora de dia, hora de madrugada. Chama a atenção de Deus, hora de madrugada. Venha à igreja. Eu venho à igreja, mas só no dia que eu posso. Venha no dia que você não pode. Faz um propósito. Olha, meu Deus, eu preciso do teu socorro. Eu preciso com urgência. Eu preciso sair dessa situação. Então eu vou fazer essa corrente aqui. Vou pegar 3 meses. 3 meses eu vou ir à igreja. No domingo, na terça, na quarta, na sexta. Ou então no domingo, na quarta, na sexta. Ou no domingo, na terça, na quarta. Eu vou pegar 3 meses firme. E eu vou fazer essa corrente. Porque eu quero vencer. Quer dizer, você está saindo do comum, do ordinário. Está saindo do acostumado. Está saindo daquilo que você pode. E está indo além disso. São essas atitudes que chamam a atenção de Deus para a tua vida. E não simplesmente fazer aquilo que dá, aquilo que pode. Não. Você pode tocar o extraordinário. Você pode tocar o sobrenatural. Mas é o teu sacrifício que chama a atenção de Deus para si. É o seu sacrifício, a sua atitude, a sua ação. Com relação à oferta,
A oferta prospera? E como prospera? A gente pode escolher entre, eu vou fazer aquilo que eu posso, eu vou fazer aquilo que dá. Ou a gente pode querer chamar a atenção de Deus e falar, não, eu vou fazer algo que supere o que eu posso. Eu vou ir até o meu limite. Eu vou fazer porque eu quero uma resposta grandiosa. Eu preciso de uma resposta grande de Deus. Então eu vou provar a Deus sim. Eu vou manifestar a minha fé. Eu vou provar a Deus. Você vai provar o sobrenatural. Você vai provar o poder de Deus na tua vida. Mas aprenda a chamar a atenção dele.